Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quarta-feira para todos. Quarta-feira, dia 21 de outubro de 2020. Bom, nesta quarta-feira eu quero voltar um pouquinho lá no culto de domingo, porque no culto a gente ensinou algo relacionado ao trabalho e algumas pessoas elas me mandaram mensagem falando sobre a importância de se ensinar e mostrando-se que estavam realmente desgastadas com o seu trabalho. Muitas pessoas falam: pastor, o que o senhor falou foi muito bom, porque eu me sinto desgastado com o meu trabalho. E isso, gente, é sinal, é sintoma de uma idolatria. Por quê? Porque nós temos normalmente, isso pode variar um pouco, mas nós temos dois tipos de pessoas normalmente que interagem com o trabalho. Nós temos aqueles em que o trabalho é apenas subsistência, ou seja, aí dali eles vão tirar a sua sobrevivência, só que se eles perderam o trabalho, eles perderam o seu salvador, porque eles dependem do trabalho para sobreviver. E outros trabalham por prazer. A gente tem reportagens, passam às vezes de indivíduos que largam tudo, uma grande empresa, por exemplo, e vai trabalhar por conta própria numa coisa bem simples, no meio do mato e tal, porque ele encontrou prazer no trabalho. Os dois são uma forma de idolatria e no final os dois vão, como isso é idolatria, no final os dois vão se ver abandonados pelo Deus que eles estão idolatrando. Paulo, ele nos ajuda a entender essa verdade em Efésios capítulo 6, versículo 7. Ele fala assim: servindo de boa vontade como ao Senhor e não a homens. Versículo 8. Certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor. Quer seja servo, quer seja livre. Ou seja, Paulo em Efésio está trabalhando com dois grupos de indivíduos diferentes. Está trabalhando com os servos, que naquele caso eram escravos, literalmente, e ele estava trabalhando com os senhores de escravos. E é interessante que Paulo, apesar da Bíblia não concordar com a escravidão, mas Deus sabe que incentivar os escravos a se rebelarem contra a escravidão não resolveria o problema. Que o problema está no coração. A prova disso é que muitos hoje não são escravos, literalmente, de senhores escravos, mas são escravos do trabalho. São workaholics que dependem do trabalho para viver, que sem o trabalho não conseguem viver. Então o Evangelho, ele não propõe uma mudança na estrutura do trabalho, mas no coração do homem. O Evangelho, ele propõe um novo patrão. O patrão não é mais aquele que paga o meu salário. O patrão não é mais um homem, mas de acordo com Paulo e de acordo com as Escrituras, o patrão é o próprio Deus. Nós temos uma nova dinâmica de trabalho. Por quê? Porque agora existe uma mudança na nossa ética. Antes nós trabalhávamos para crescer, para ganhar dinheiro, para ser um bom profissional, mas até para dar testemunho. Mas, de acordo com as Escrituras, nós trabalhamos para servir. E aí não importa se você é um reles trabalhador, braçal, ou se você é o CEO de uma grande empresa. Se você é uma dona de casa, ou um dono de casa, uma pessoa que vive em casa ou que trabalha no lar, ou se você é um grande empresário. Os dois precisam entender que a ética agora é servir. Temos um novo pagamento. Por quê? No mundo nós recebemos como pagamento nosso salário. Somos premiados ou somos retribuídos pelo nosso trabalho com um salário. Mas na nova dinâmica do Evangelho, o nosso salário é dar. Ou seja, o funcionário que está ali trabalhando, ele não só está querendo receber uma recompensa, mas ele quer dar. O grande empresário, ele não vai só pagar salário para os seus empregados, mas ele vai dar para aqueles empregados no sentido realmente de uma doação, e não como se aquilo fosse uma obrigação do patrão, não, mas ele faz aquilo ali para abençoar, para servir aquelas pessoas. Então, no contexto bíblico, o nosso salário é dar e não receber. E o nosso parâmetro de sucesso é Cristo. Ou seja, Cristo se entregou para que nós pudéssemos ser salvos. E esse foi o seu grande sucesso. Por último, eu quero concluir esse nosso devocional falando sobre trabalho. Nossa frustração com o trabalho
não é resolvida com um salário maior. E isso que eu quero dizer para todos, uma palavra pastoral aqui. A sua frustração com o trabalho não será resolvida com um salário maior, nem com uma empresa melhor que você vai trabalhar. A sua frustração com o trabalho não vai ser encontrada naquilo que você... Aliás, desculpa. A sua frustração com o trabalho não vai ser desfeita se você encontrar o seu propósito ou encontrar o que você gosta de fazer. Mas a sua frustração com o trabalho vai ser vencida quando você realizar todo e qualquer trabalho. Seja ele o trabalho mais... o mínimo possível, seja o trabalho mais alto, mais digno, mais aos olhos dos homens, né, mais importante ou mais lucrativo. Se você fizer todo e qualquer trabalho com alegria e espírito de serviço como ao Senhor. Então experimenta fazer isso, experimenta mudar o seu coração com relação ao trabalho. Em vez de olhar para o trabalho como subsistência ou como um lugar de prazer, você pode encontrar no trabalho um lugar de servir, e faça isso com alegria. E eu tenho certeza que a frustração que você tem com o trabalho, ela será completamente abandonada. E aí trabalho aqui, irmãos, é muito mais do que emprego, né? Porque emprego é uma coisa, trabalho é outra completamente diferente. Bom, preciso encerrar. Quero agradecer a todos por essa manhã. Que Deus abençoe e uma excelente quarta-feira para todos nós.